Olá, gente, aqui é o Zé. Para quem já viu o vídeo de apresentação, o novo vídeo de apresentação do canal, já sabe, já vai estar mais inteirado do que eu vou falar. Para quem não viu, eu recomendo que vejam, tem algumas informações importantes para vocês se inteirarem. Essa vai ser uma aula de conceitos da semana 1, desculpem, da semana 1 de Física 2. Eu estou produzindo esta aula neste momento para complementar o material já existente, já disponível no canal. Já teve um bimestre de Física 2, a gente já fez aulas conceituais e aulas de resolução de exercícios de Física 2, que é do primeiro bimestre letivo desse ano, mas não havia aulas conceituais da primeira e da segunda semana. Eu vou haver começado a fazer aulas conceituais a partir da terceira semana. Então, para que vocês não reclamem depois, eu estou fazendo agora, neste momento. Então, a gente vai começar a falar de Física 2 pelo movimento harmônico simples. E a gente vai falar o que é o movimento harmônico simples daqui a pouquinho. Mas é muito importante que vocês tragam de Física 1 e também de outras matérias, conhecimentos de trigonometria básica, cálculo diferencial e, o que talvez seja mais importante, manipulação algébrica. Nem sempre você vai usar trigonometria e cálculo diferencial, mas uma manipulação algébrica simples é sempre importante. A questão de você ter uma equação, você ter alguns parâmetros e quer calcular outros parâmetros. Então, a capacidade de você conseguir isolar um termo dessa equação de maneira a calcular o valor, né? Porque normalmente é o que é pedido no exercício, e muitas vezes você precisa calcular 2, 3 parâmetros antes de realmente obter o parâmetro que o exercício está pedindo. Então é muito necessário fazer uma manipulação algébrica. Então esse negócio de passar termos do primeiro para o segundo membro, do segundo para o primeiro, sinais, transformar logaritmo em expoente, é muito importante. A mesma coisa se aplica à trigonometria. Funções trigonométricas, seno, cosseno, tangente, vão ser extremamente importantes. Não tem como eu dar importância bastante aqui, né? Não tem o que eu posso dizer que vai exprimir toda a importância que trigonometria vai ter nesse bimestre. Então, se vocês já têm dificuldade com esses dois pontos, manipulação algébrica e trigonometria, corram atrás. Tem uma aula só de trigonometria básica aqui no canal, é fácil de achar, só colocar lá em busca SOS Univesp Trigonometria, que muito provavelmente vai aparecer. Qualquer coisa, depois eu coloco o link. O movimento harmônico simples e as derivadas, né, desse conteúdo estarão presentes nas aulas desse bimestre nas 4 primeiras semanas, se não houver nenhuma modificação da ementa do curso. Então vocês vão ter as 4 primeiras aulas relacionadas, as 4 primeiras semanas desse bimestre relacionadas ao movimento harmônico, né? Aí ele vai aparecer em formas mais complexas, que é o movimento harmônico amortecido, movimento ou oscilação harmônica amortecida, oscilação forçada e a propagação. E tudo envolve conhecimentos de movimento harmônico simples. Depois vocês vão ter, eu diria até uma insuficiente, né? Uma semana só é insuficiente, mas mecânica dos fluidos e termodinâmica. Então é um bimestre muito complexo. O pessoal apanhou bastante no primeiro bimestre desse ano, mas eu acho que a gente conseguiu dar uma ajuda razoável.
Então, na medida do possível, tentem aprender o movimento harmônico simples, porque todo o resto vai depender dele. E só vai ficar mais complexo, só vai ficar mais complexo. Se vocês não aprenderem direito o movimento harmônico simples, vocês não vão conseguir entender a oscilação amortecida, depois não vão conseguir entender a oscilação forçada e não vão conseguir entender a propagação. E mais uma surpresa para vocês. Essa parte de movimento harmônico simples, principalmente de propagação, é imprescindível para a Física 3. Muita gente que vai começar a Física 3 agora, provavelmente vai sentir uma grande dificuldade, porque a gente vai trabalhar com ondas eletromagnéticas, e uma onda eletromagnética não é nada mais, nada menos do que dois campos, um elétrico e um magnético, que se propagam. Então é um movimento harmônico simples que se propaga no espaço. Então, se vocês ficaram assustados, eu atingi meu objetivo, porque é para deixar assustado mesmo, que não é conteúdo fácil. Até aproveito aqui para quem fez Física 2 e conseguiu passar de boa, parabéns, porque realmente não foi um conteúdo fácil. Eu mesmo cometi alguns erros no bimestre. Espero não cometê-los novamente em Física 3. Mas parabéns aos que passaram. Quem não passou, espero que aproveitem a oportunidade para conseguir assimilar melhor o conteúdo e conseguir ir para frente. Tá? E não se avexem de não ter conseguido passar de primeira, porque é um conteúdo complexo, muito complexo. Tanto que quando eu tive na faculdade, eu tive esse que vocês tiverem Física 2, eu tive em umas 2 ou 3 matérias separadas, certo? E eram matérias semestrais. Agora foi colocado num bimestre só, em 7 semanas, 3 conteúdos extremamente complexos. Mas é o que a gente tem que fazer. Legal? Bom, então eu vou começar a falar de movimento harmônico simples. Na maioria dos casos que vocês vão estudar, ele coloca um sistema de oscilação em exercícios, nas aulas conceituais da Univesp. Eles vão descrever um sistema que oscila. E, antes que eu me esqueça, eu faço aulas conceituais, eu faço as aulas, ou já tenho as aulas de resolução de exercício, mas tentem não deixem de assistir às aulas da Univesp. Por quê? Porque eu, quando vou pegar um conteúdo novo, né, uma semana, que eu vou começar a desenvolver material para postar aqui no canal, a primeira coisa que eu faço é ir nos exercícios. Eu resolvo os exercícios e monto as minhas aulas conceituais baseadas nos exercícios. Mas isso não quer dizer que tenha outros conceitos, né, outros conteúdos importantes nas aulas. E eu não sei se esse conteúdo extra que eu não levantei vai ser usado mais para frente, nas provas, por exemplo. Beleza? Então, não deixem de assistir. Ok. Então, um sistema harmônico simples, ele pode ser apresentado, de movimento harmônico simples, ele pode ser apresentado num sisteminha. Eu tenho aqui uma parede e um chão, eu tenho um objeto, normalmente uma caixinha, uma das formas mais básicas, e essa caixinha está ligada à parede por meio de uma mola. A gente diz que é uma mola perfeita porque ela não tem massa e dentro do limite, né, da oscilação, ela não muda o seu comportamento.
Aí a gente vai falar isso um pouco mais para frente. Então, um objeto que oscila é um objeto que se mexe, que se desloca, mas esse deslocamento ele é cíclico. Porque ele vai e volta, vai e volta. E de dentro desse sistema a gente pode tirar vários parâmetros, tanto com relação ao objeto que está oscilando, à mola e ao todo o comportamento, né? Como é um objeto dotado de massa que se desloca, então a gente pode calcular por meio das equações a posição que ele ocupa em um determinado tempo, a velocidade e a aceleração. E percebam, como é um movimento uniformemente variado, aliás, ele nem é um movimento uniformemente variado, ele é um movimento desuniforme, porque a aceleração muda. Então, em cada momento, né, dessa oscilação, o objeto vai ter uma determinada velocidade, uma determinada aceleração. Então, se torna um movimento, uma situação muito mais complexa do que vocês viram em Física 1. Tá legal? E por que a aceleração muda? Vocês lembram que, pela segunda lei de Newton, força é igual a massa vezes aceleração. Bom, a massa, como a mola não é dotada de massa, porque é uma mola perfeita, a massa que eu me refiro aqui é o objeto. Ele que vai se mexer, então ele vai se mexer porque tem forças atuando sobre ele. Essa força ela é imposta pela mola. A partir do momento que ele começa a oscilar, normalmente nesses primeiros exemplos, né, de movimento harmônico simples, o objeto já está oscilando, não importa como ele começou. Ele oscila e oscila infinitamente. Ele não para de oscilar. Essa força que está atuando sobre o objeto vai ser dada pela mola. Vocês conhecem, espero, molas, pelo menos o básico de molas. O que é uma mola? Mola é um material, normalmente um objeto normalmente feito de metal, que ele pode se esticar e se contrair à medida que você exerce força sobre ele. Como se fosse um elástico de borracha, né? Um elástico de dinheiro, alguma coisa assim. Só que, nesse caso, a gente está usando uma mola metálica. Se aproxima melhor da situação perfeita. Então, normalmente, quando a mola ela é fabricada, ela tem uma dimensão. Então, se você jogar ela no chão, ela pode ter essa dimensão. Se você usar força de compressão, ela obviamente vai ficar menor, ela vai ficar mais comprimida. Então, eu exerci força, né, supondo que aqui tem uma parede. Se eu exerço força, a mola se comprime. Se eu exerço força nessa direção. Se eu exerço força contrária, se eu puxo, a mola vai se esticar. O importante é que quando eu deixo de exercer essa força na mola, seja força de compressão, de tração, a mola volte ao estado, à dimensão natural dela. Isso que é o mais importante. Se vocês se lembram de Física 1, eu espero que vocês se lembrem, para toda força, ou para toda ação, existe uma reação igual e contrária. Então, à medida que eu estou exercendo força nessa mola, neste caso, ela vai tender a voltar ao estado natural dela, ou seja, ela vai gerar uma força contrária à força que eu estou exercendo nela.
até o ponto que essas duas forças tenham o mesmo valor numérico, né? Tem a mesma intensidade, mas elas terão sentidos opostos. Quando isso acontecer, a mola para de se contrair. Para ela se contrair mais, eu teria que aumentar a minha força. Então percebo que essa força ela não é geralmente constante. A cada deslocamento da mola, variação do deslocamento da mola, eu preciso aumentar a minha força. Aí vocês podem descrever esse comportamento da mola através dessa formulazinha. Fx, que a gente normalmente chama, né, de força que atua na mola, ou aliás, força que a mola exerce, menos, justamente porque tem um sentido contrário ao deslocamento, K, que é a constante da mola, vezes o deslocamento ou a distensão ou a distorção que a mola sofreu, também chamado de... Eu sempre esqueço esse termo, deformação da mola. Deformação é o termo mais usado. Então, a força que uma mola atua no objeto ao qual ela está ligado é igual a menos, e esse menos é porque ela é uma força contrária à força que gerou o deslocamento. Essa constante da mola é característica da mola, então muitas vezes os exercícios irão fornecer esse valor, ou eles vão pedir para você calcular esse valor através de outras fórmulas, outras situações. Mas é importante lembrar que essa constante da mola ela não é uma constante universal. Ela é constante para uma determinada mola, que vai depender da forma da mola, do material do que ela é feito, das dimensões, né, grossura, calibre ou a bitola da mola e várias outras situações. Mas é bom lembrar que, é bom salientar que esse K ele não é um valor fixo, como se fosse a constante de gravitação universal, que é um valor único, né, para todos os casos. Não, isso aqui é específico para cada mola, mesmo chamado de constante. Bom, se tiver a situação de que eu estou esticando a mola, então eu exerço uma força nessa direção, a mola também vai tentar voltar para o estado natural dela, ou estado de equilíbrio, que também é chamado. Então ela vai começar a exercer uma força nessa direção e sentido. Então vejo que novamente a força que a mola exerce ou que ela gera é contrária ao deslocamento. O deslocamento da mola foi para cá, né? Só que a força que ela gera é nesse sentido. Então, num sistema harmônico simples, sempre vai ter essa briga entre o deslocamento do objeto que está oscilando e a força que a mola exerce. Então, se esse objeto ele está se deslocando num determinado momento nessa direção, quando que ele já está aqui, então eu tenho uma força nessa direção. Por quê? Porque a mola, caso o objeto estivesse aqui, né, a mola está ligada a ele e não se solta, então a mola estaria gerando uma força nessa direção, mesmo que o objeto estivesse se movendo nessa direção. Aí, aqui se torna um movimento desacelerado. Por quê? A velocidade do objeto tem essa componente, essa direção. A velocidade está nessa direção. A gente pode falar que é uma velocidade positiva, porque a gente adota que este lado é positivo, né? Deslocamentos para esse lado é positivo e deslocamentos para esse lado é negativo. Só que a aceleração está para o outro lado, porque é justamente a força que a mola está exercendo sobre o objeto. A mola está sendo esticada, ela não quer ser esticada, ela quer voltar para o ponto de equilíbrio dela. Então ela vai exercer uma força contrária. Essa força, né, na massa do objeto vai exercer essa aceleração, né, essa força no objeto vai gerar uma aceleração, que vai fazer com que
essa velocidade diminua até o ponto que ela é nula, que a velocidade é nula. A partir desse momento, o objeto parado, ele vai começar a se mover na direção contrária. Aí ele vai começar a se mover na mesma direção que a força, na mesma direção e sentido da força. Então vai ser um movimento acelerado, mas com um deslocamento negativo, né? Ele vai se mover para cá, então o deslocamento vai ser negativo. Para quem nunca viu esse sistema de oscilação, pode imaginar que um caso mais simples, e talvez seja até errado da minha parte apresentá-lo aqui, porque ele não é exatamente um movimento harmônico simples, mas no caso ideal a gente pode aproximá-lo de um balanço. Vamos supor que esse daqui é uma cadeirinha de um balanço. Então, de uma cadeirinha com uma corda que liga a um ponto de apoio, uma haste suspensa, alguma coisa assim. Quando a gente vai brincar no balanço, ou vai ajudar uma criança a brincar no balanço, o que acontece? Inicialmente, a cadeirinha está aqui no ponto de repouso. Aí a criança sobe na cadeirinha e a gente puxa a cadeirinha até um ponto atrás. A gente puxa a cadeirinha. E ela acaba ficando num ponto mais elevado do que quando ela estava no estado inicial. Então é como se fosse uma queda controlada, né? Porque a distância sempre vai estar limitada por conta da corda que liga a cadeirinha ao ponto de apoio. A partir do momento que a gente solta a cadeirinha, ela começa a descer. Ela descreve um arco. Ela passa pelo ponto inicial, onde ela estava, né, o ponto de equilíbrio. Só que porque ela chega nesse ponto dotada de velocidade, ela acaba indo mais para frente. Só que chega lá na frente, ela para por um breve instante, por um instante infinitesimal, ela para e começa a descrever o mesmo caminho, só que no sentido contrário. E ela vai ficar nessa situação de pêndulo por um tempo até que a energia seja dissipada. Mas no caso ideal, a gente pode dizer que o balanço vai ficar infinitamente nesse sistema. É justamente isso que é o movimento harmônico simples. É um movimento que ele gira em torno de um ponto central, que é o ponto de equilíbrio. E justamente nesse ponto de equilíbrio, as forças que estão atuando no sistema, elas se anulam. E aí a gente pode complicar um pouco mais. A gente vai falar, a gente tem que complicar, né? A gente vai falar também de energia cinética, energia potencial, coisas que vocês viram no finalzinho de Física 1. A gente vai falar das equações horárias, de posição, de velocidade e aceleração. E mais? Também tem a questão dos parâmetros envolvidos nesse movimento. Não são simplesmente parâmetros de velocidade, aceleração e posição. Tem parâmetros um pouco mais complexos que são extremamente importantes. Mas, pelas aulas presenciais que eu já dei para o pessoal de Univesp, eu percebo que a maior dificuldade de vocês costuma ser entender o que é um movimento, né, um sistema harmônico, um movimento harmônico simples. Procure entender, ou seja nesse sistema, ou seja no sistema de pêndulo perfeito.
mas a gente vai ver o pêndulo mais para frente e vai ver que não é exatamente um sistema harmônico perfeito. Então, o importante é que num movimento harmônico simples, eu tenho um objeto dotado de massa que se move, só que ele não é um movimento como que a gente viu em Física 1, né? Que ele começa a se mexer e vai embora. Não, isso aqui não é um movimento harmônico simples. O movimento harmônico simples ele tem que sair de uma posição, chegar até uma posição limite, ele sai do ponto de equilíbrio, vai até uma posição limite, volta, passa pelo ponto de equilíbrio, né? Só que como ele está dotado de velocidade, ele volta até uma posição anterior. E depois novamente ele passa pelos pontos. Por ser um movimento harmônico simples, ele continua nessa oscilação indefinidamente, porque não existem forças dissipativas, forças que irão tirar a energia do meu sistema. Como a energia do sistema ela é constante, vocês devem se lembrar disso de Física 1 novamente, o movimento ele é eterno. Tá legal? Então vamos ver o que a gente consegue mais fazer nessa aula. Quase meia hora de aula. Espero que vocês ainda estejam acordados. Então, alguns parâmetros deste movimento. Bom, se vocês se lembram do que eu falei agora há pouco, o objeto que oscila, ele oscila entre duas posições de máximo. Essas posições, elas são equidistantes do ponto de equilíbrio. O objeto vai para frente um tanto, que a gente chama de amplitude, e na volta ele também passa por um ponto que está à mesma distância do ponto de equilíbrio, né? Por isso que é equidistante. De 0 até amplitude é igual de 0 a menos amplitude. E a gente vai ver mais para frente, né, na resolução dos exercícios, por que essa distância é igual. Para adiantar um pouco, é só dizer que a desaceleração nesse intervalo de tempo, né, é igual à desaceleração nesse intervalo de tempo. Então é por isso, né, como as forças que estão atuando elas são simétricas e a desaceleração também é simétrica, então acaba alcançando a mesma distância em relação ao ponto de equilíbrio. Mas o que eu falo, isso aqui vocês só vão realmente assimilar esse conhecimento quando vocês começarem a resolver os exercícios. Os exercícios eles sempre apresentam situações diferentes e com parâmetros diferentes, né, parâmetros numéricos diferentes, de maneira que vocês acabam entendendo, né, o que acontece ponto a ponto desse movimento. Beleza. Como é um objeto que se desloca, então para cada instante no tempo ele vai ocupar uma determinada posição. Ele não simplesmente some desse ponto e aparece aqui, não. Se é um movimento que tem uma determinada velocidade, aceleração, obviamente para cada instante do tempo ele vai estar numa posição diferente. E é possível calcular. Então a gente tem a posição X do objeto. E essa posição ela vai variar no tempo. Então por isso que a gente fala que é uma função x de t. Como é um objeto que se move, então obviamente ele vai ter uma velocidade, que vai depender de vários parâmetros envolvidos. Lembrando que cada sistema vai ser diferente, porque vai ter uma mola com características diferentes, vai ter um objeto com características diferentes, principalmente com relação
a massa do objeto. Um ponto interessante nesse início, né, de movimento harmônico simples é que não existe atrito entre o objeto e a superfície onde ele está oscilando. Está em contato, mas não existe força de atrito. Se vocês se lembram da força de atrito que vocês também viram em Física 1. É claro que depois a gente vai tornar as situações mais complexas e vai surgir forças de atrito, forças viscosas que vão impedir a oscilação, mas por enquanto esqueçam disso, né? São casos bem mais simples. Bom, se tem posição que varia no tempo e tem velocidade, então também vai ter uma aceleração. E como as forças envolvidas não são constantes, então a aceleração também vai variar no tempo. Um parâmetro muito importante, denotado por T maiúsculo, é o período. O período, dado em segundos, é o tempo que o objeto leva para completar um ciclo desse movimento harmônico. Ou seja, é o tempo que demora para ele sair de uma posição inicial, onde quer que seja, e voltar para a mesma posição, sendo que ele esteja na mesma situação inicial. Por exemplo, se um objeto que está oscilando em um determinado instante ele passa pela posição de equilíbrio, ele vai se movimentando até chegar na amplitude. Aí ele volta e passa pela posição de equilíbrio novamente. Só que percebam que agora a velocidade dele, a componente de velocidade, está nessa direção. Então ele não voltou exatamente à condição de equilíbrio. A condição inicial. Porque na condição inicial a velocidade dele estava nessa direção. Então, nessa situação, eu só vou considerar um ciclo completo quando ele sair daqui, passar pela amplitude, passar pelo ponto de equilíbrio, ir para a amplitude negativa e voltar para o ponto inicial. Quando ele chegar nesse ponto inicial, ele vai estar nas mesmas condições, né, da situação inicial. A velocidade vai estar nessa direção, as forças atuando serão nulas. Então eu posso considerar que nessa situação ele completou um ciclo completo. Se eu pegar a partir da amplitude negativa, um ciclo completo seria sair de menos A, passar pela posição zero, ir até A positivo e voltar até o ponto menos A. Então esse também seria um ciclo completo. Então a definição de período é o tempo que leva para um objeto que está oscilando retornar a um ponto inicial, você considera como inicial, só que as características, né, as forças ou velocidades, terão que ser iguais à condição inicial. Legal? Então não exatamente ocupar a mesma posição relativa. Você precisa ter essas características iguais. Legal? Então, período é um parâmetro extremamente importante. Frequência. Frequência é o número de ciclos por tempo. E é dado em Hertz. Essa é a unidade Hertz. Então, frequência é dada pelo número de ciclos, pelo tempo. Então, se esse objeto oscilando ele consegue fazer um ciclo completo em 1 segundo, fica 1 dividido por 1, então é igual a 1 Hz. A gente tem também a frequência angular. A frequência angular ela é um pouco mais complexa, mas ela é extremamente importante para as equações
de posição, velocidade e aceleração. Ela é razoavelmente parecida com a frequência normal, mas não confunda. Quando o exercício pedir, calcule a frequência, é essa. Quando ele pede, calcule a frequência angular, ou fornece a frequência angular, é essa. Esse daqui é uma letra grega, é o ômega, não é um W. Legal? Então, qual a diferença entre esses dois parâmetros? Enquanto frequência é o número de ciclos num determinado tempo, o ômega, a frequência angular, é... não posso colocar isso de uma maneira simples, quanto do arco ele consegue fazer num determinado tempo. E aí que a gente começa a entrar em equações, funções trigonométricas. Como esse aqui é um movimento cíclico, né, porque ele volta sempre à mesma posição, ele não se desloca numa reta infinita, alguma coisa assim. Tanto as equações de posição, velocidade e aceleração, elas serão dadas por funções trigonométricas. A posição de x, por exemplo, ela é dada por amplitude vezes o cosseno de ômega t mais φ. Bom, esse A é amplitude, cosseno, a função cosseno, ômega é a frequência angular, o t é o tempo decorrido e esse φ é chamado de defasagem, que eu vou falar um pouco mais para frente. Essa frequência angular vocês podem entender como sendo aquele círculo trigonométrico. Então imagine que a oscilação desse objeto ele está representada nesse círculo trigonométrico. Então, a partir do instante inicial, t igual a zero, o objeto está nessa posição. Se da próxima vez que eu medir tempo, o objeto estiver nessa posição novamente, quer dizer que ele passou por todos esses pontos do meu círculo trigonométrico. Vamos dizer que aqui é instante igual a 10 segundos. Quer dizer que conseguiu completar todo o ciclo dele, né, de ir, voltar e chegar na mesma posição em um determinado tempo. Então, o que antes era um ciclo representado simplesmente pelo número de ciclos, agora vai ser representada pelo arco desse círculo trigonométrico. E é um arco medido em radiano, porque esse termo cosseno, o que está dentro dele é sempre medido em radiano. Então tomem muito cuidado quando vocês forem calcular e passar de graus para radiano nas suas calculadoras. Então, como a gente está medindo em radiano, aqui vai ser π sobre 2, 3π sobre 2, e aqui vai ser 2π. É simplesmente um arco, ciclo trigonométrico. Então, quando você fala em frequência angular, você está perguntando quantos arcos trigonométricos você consegue completar em um determinado tempo. No exemplo que eu tinha dado, se o objeto consegue fazer este ciclo em 10 segundos, a gente consegue calcular a frequência angular dele fazendo 2π, que é um ciclo que ele fez, no tempo
que a gente marcou. Ou seja, a velocidade dele será π sobre 5 radianos por segundo. Então, radianos por segundo é a unidade de frequência angular. Pode parecer complicado, mas é muito mais simples do que vocês podem estar imaginando nesse momento. Novamente, eu lembro que fazendo os exercícios vocês conseguem assimilar melhor esses conhecimentos. Muitas vezes definir cada um desses parâmetros acaba sendo um pouco complicado, porque cada um vai acabar entendendo de uma maneira diferente, né? Conseguindo explicar de uma maneira diferente. Então é difícil achar uma explicação que todo mundo entenda da mesma maneira, ou com a mesma qualidade. Então, enquanto frequência é o número de ciclos pelo tempo marcado, né? Se você marcou 10 segundos, quantos ciclos ele conseguiu fazer, ciclos completos ou fracionários. E frequência angular é quantos ciclos trigonométricos, quantos arcos completos trigonométricos ele conseguiu completar num determinado tempo. Legal? Vamos ver o que mais que a gente tem para aprender. Assim. O período ele pode ser calculado através dessa relação com a frequência. O período é o inverso da frequência. Fazendo a manipulação algébrica, que eu já havia comentado que é muito importante, eu passo o f multiplicando e passo o t dividindo, eu posso calcular a frequência se eu souber o período. Então a frequência é o inverso do período. O ômega, que é a frequência angular, ele pode ser calculado através de 2π vezes f. Então vocês se lembram que enquanto a frequência é o número de ciclos por segundo, o ômega é o número de ciclos trigonométricos por segundo. Então, para eu achar o ômega, né, a frequência angular, pela frequência, basta somente multiplicar por 2π, porque aí um ciclo vira um ciclo trigonométrico. Consequentemente, eu posso calcular o ômega se eu tiver o período. Se eu substituir a frequência aqui por 1 sobre t, eu tenho que ômega é igual a 2π sobre t. O que eu também posso fazer é isolar o período t então eu tenho que período vai ser 2π sobre ômega. Essas formulazinhas elas são extremamente importantes para praticamente todas as resoluções dos exercícios. São fórmulas simples, mas elas são extremamente importantes. Então eu recomendo que vocês já vão montando um memorial de fórmulas de vocês para que vocês possam usar na prova. Nem sempre eles deixam, né? Mas pelo menos vocês já fazem a anotação à maneira de vocês e se pedir provavelmente para o coordenador, para o tutor ou para o fiscal da prova, eles podem deixar usar sem problemas. Então, pelo menos vocês já vão aprendendo a memorizar essas fórmulas. Bom, então eu já dei os parâmetros, pelo menos boa parte dos parâmetros de um sistema que oscila, um movimento harmônico simples. Aqui eu já dei a equação horária da posição. Então, usando essa fórmula, né, conhecendo
as condições iniciais, né, que é a defasagem, e conhecendo a frequência angular, eu consigo calcular, e também sabendo a amplitude máxima, né, dessa oscilação, eu consigo calcular a posição que o objeto ocupa a qualquer instante. Se eu precisar ou quiser fazer uma representação gráfica dessa oscilação, como eu vou ter? Eu vou ter um sistema de coordenadas cartesianas, onde o eixo x vai ser meu tempo, dado em segundos. O eixo y ele vai ser o x de t. Eu sei que é meio confuso colocar x de t no eixo y, mas acredite em mim. Bom, como é uma função cosseno, então a representação gráfica desse movimento seria mais ou menos assim. No instante t igual a zero, então eu teria aqui cosseno de zero, vamos supor que defasagem é zero. Depois eu explico o que é defasagem, para deixar uma coisa mais simples. Para o tempo igual a zero, qualquer que seja o valor da frequência angular, vai ser zero aqui dentro do cosseno. Ômega vezes zero vai dar zero, então vai ser cosseno de zero. Cosseno de zero é 1. 1 vezes a amplitude vai dar a própria amplitude. Então quer dizer que nessa situação de t igual a zero, a posição que meu oscilador ocupa é igual à amplitude positiva, ou seja, é a máxima distância que o objeto está no ponto de equilíbrio. O movimento vai começar mais ou menos aqui. E vai ficar mais ou menos assim. No instante igual a zero, a amplitude vai ser máxima. Conforme o tempo vai passando, o objeto vai mudando a posição relativa dele. Percebam que o eixo x ele coincide com a posição zero, né, que é o ponto de equilíbrio. E através do gráfico, que muitas vezes o exercício ele pode apresentar um gráfico de maneira a que vocês tirem alguns parâmetros para resolver o exercício. Vocês podem tirar alguns parâmetros daqui, por exemplo, o período. Se esse eixo está dado em segundos, é só vocês marcarem o ponto onde o oscilador volta à condição inicial, que seria aqui. Então, se vocês verificarem qual é o valor do tempo nessa posição, vocês terão o período. Legal? Muitas vezes, esse eixo de x ele pode ser dado em π. Na verdade, o que você vai ter não é o tempo, mas função π. Então, você dividiria a oscilação naquele arco trigonométrico. Então, quando ele volta à posição inicial, seria 2π. Se aqui é 2π, né, ele completa todo o ciclo, então quer dizer que esse ponto meio é igual a π, que é os 180 graus, né, do ciclo trigonométrico. E aqui, que é a metade de π, é igual a π sobre 2. Então vejam que tem uma relação entre o tempo do período, né, e a fase, a gente chama de fase que o oscilador se encontra. Então, se a gente conseguisse determinar esse tempo, vamos falar que esse tempo aqui é 10 segundos, que é o tempo de período.
Então, o oscilador começou a oscilar. 10 segundos depois, ele volta para o estado inicial. Quer dizer que ele demora 10 segundos para completar um ciclo completo. Quer dizer que 5 segundos após o início da oscilação, ele só tinha completado metade da fase, metade da fase completa. E 2 segundos e meio, ele só tinha completado um quarto do ciclo. Então, se ele saiu dessa posição, um quarto de ciclo seria, na verdade ele começaria aqui, né? Porque ele começou num A positivo. 2 segundos e meio depois, ele voltou para a posição de zero. Então veja que ele está aqui. Após 2 segundos e meio, ele está na amplitude negativa. Justamente essa amplitude. Aqui é a amplitude positiva, aqui é a amplitude negativa. Após mais 2 segundos e meio, ele volta para a posição de equilíbrio da mola. E depois de mais 2 segundos e meio, ele volta para a posição inicial, que ele começou na amplitude máxima, né? Máxima positiva. Amplitude é sempre máxima, né? Um deslocamento máximo positivo. Uma coisa muito importante. Eu coloquei essa função horária usando cosseno, mas é bem provável que vocês encontrem essa situação. Ao invés de cosseno, pode usar seno. E qual é a diferença? Na forma, não tem muita diferença. Tem diferença nos valores que vão ser produzidos. Por exemplo, cosseno, que a gente tinha calculado agora há pouco, cosseno de 0 é 1. Seno de 0 é 0. E o que significa? Se eu fosse representar essas duas funções no mesmo gráfico, essa seria a função cosseno. Eu tenho aqui 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. Então essa seria a representação de uma função cosseno. Agora uma função seno seria seno de 0 é 0, então começaria aqui. Seno de π sobre 2 é 1, viria para cá. Seno de π é 0, seria isso. Seno de 3π sobre 2 é menos 1. E seno de 2π é igual a 0. Então, essa seria a diferença entre uma função cosseno e uma função seno. O formato é o mesmo, só que a gente diz que há um deslocamento em relação ao outro de 90 graus. Tá? Se você deslocasse a função seno 90 graus, ou π sobre 2, para cá, ela coincidiria exatamente com a função cosseno. Por isso que eu falei que um dos pré-requisitos para entender movimento harmônico simples é um conhecimento bastante maduro de funções trigonométricas e representações gráficas de trigonometria. Bom, dois últimos assuntos que eu gostaria de colocar é que o ômega ele também pode ser calculado
ele vai ser dependente da constante da mola, raiz da constante da mola, dividido pela massa do objeto que está oscilando. Então, aqui pela primeira vez, a gente considera a massa do objeto. Como é um movimento harmônico simples, então o ômega, que é a frequência angular, assim como a frequência normal, serão constantes para um sistema. Elas não vão se alterar por mais tempo que você fique medindo ou observando o sistema. Então o ômega ele vai depender somente da característica da mola, constante da mola, e a massa do objeto. E a partir dessa relação, muitas vezes você consegue desenvolver um exercício inteiro, sabendo dessa fórmula. Então é uma fórmula bastante importante. Outro ponto, ainda tem mais um ponto, além de que eu preciso levantar antes de encerrar essa aula. Primeiro que a velocidade de um objeto que está oscilando é a derivada da posição em relação ao tempo. Assim como vocês viram em Física 1. Só que a diferença é que aqui eu vou estar derivando, muitas vezes, equações muito mais complexas do que a gente viu em Física 1. Que a gente derivava uma função parabólica, né? E conseguia a velocidade, que normalmente era uma equação linear, uma equação do primeiro grau. E também é possível calcular a aceleração fazendo a derivada da velocidade em relação ao tempo. Ou seja, a aceleração é a derivada segunda da posição em relação ao tempo. Então essa é a notação de derivada segunda. Legal? Se vocês não se lembram disso, vocês vão ter muita oportunidade de aprender, porque vai ser extremamente necessário. Só que a diferença é que eu vou ter que usar algumas regras mais avançadas de cálculo de diferencial integral, porque eu vou estar derivando funções trigonométricas. E mais para frente, a gente vai precisar derivar também funções exponenciais. Então, o negócio vai ficar bastante complexo e a gente vai precisar aplicar esse conhecimento. E finalmente, que é uma parte que eu até gosto bastante, que provavelmente vai estar bem fresco na cabeça de vocês que acabaram de fazer Física 1, é com relação à energia total. Ela vai ser dada pela energia potencial, só que aqui vai ser uma energia potencial elástica e energia cinética. Como a gente normalmente trata de sistemas conservativos, a energia total ela se mantém constante em qualquer instante da oscilação. Você pode começar a medir agora ou daqui a 10 anos. A energia total ela vai ser constante. E ela vai ser calculada a partir da soma da energia potencial elástica e da energia cinética. E aí, aqui a gente pode estudar casos extremos, né, que vai ser o que mais vai interessar para a gente. Por exemplo, a energia potencial elástica ela vai ser dada por meio de K, que é a constante da mola, meio de kx ao quadrado. Desculpa. Sempre confundo isso. É a amplitude ao quadrado. E a energia cinética, a velha conhecida, é dada por meio de mv ao quadrado.
Então percebam, onde eu tenho a energia potencial elástica máxima, que são nas duas posições de amplitude, a energia cinética vai ser igual a zero. Energia potencial máxima, energia potencial máxima. E como vocês podem entender isso? Se vocês se lembrarem da formulazinha da mola, menos K vezes ΔX. Essa é a fórmula que mostra qual é a força que a mola está exercendo sobre um objeto. Então, quanto mais eu deslocar a mola, mais eu distender, né, esticar ou comprimir a mola, maior vai ser a força que ela vai estar exercendo, né, vai ser uma força de reação. Então, nos limites do meu movimento oscilatório, justamente nas amplitudes, vai ser a posição onde a mola vai exercer a maior força possível dela. Nessa amplitude positiva, a mola vai estar distendida, ela vai querer se contrair. Então, a energia potencial dela vai ser máxima. Da mesma maneira, quando eu estou na amplitude negativa, a mola está contraída. Ela vai querer se esticar para voltar à posição de equilíbrio. Então, novamente, vai ser a posição onde a força exercida pela mola vai ser máxima. Então, entre cada uma dessas posições extremas, a energia total do meu sistema vai ser dada pela soma da energia potencial. Porque a partir do momento que o objeto desloca nessa direção, a energia potencial não é máxima, ela começa a diminuir. Essa energia potencial ela é convertida em velocidade, ou energia cinética. Então, à medida que o objeto vai acelerando, a energia potencial vai diminuindo e a velocidade vai aumentando. Quando chega no ponto de equilíbrio, e é o ponto de equilíbrio da mola, a mola não exerce mais força, né? Não tem mais energia potencial, justamente porque o deslocamento, a distensão dela, ou a deformação da mola, é igual a zero. Então a força que ela exerce sobre o objeto é igual a zero. Consequentemente, a energia potencial é igual a zero. Nesse ponto, que coincide com o ponto de equilíbrio da mola, a velocidade é máxima. A velocidade é máxima. Isso acontece para os dois sentidos, tanto quando o objeto está indo nessa direção, quanto quando ele está indo nessa direção. Sempre que ele passa por esse ponto de equilíbrio da mola, ele tem a velocidade máxima. E essa é uma informação muito importante, porque muitas vezes vocês vão encontrar nos exercícios a informação de que a velocidade máxima do oscilador é tal. Quando fala de velocidade máxima, você sabe que ele está nessa posição, que a energia potencial é zero ou nula, e a energia total é justamente a energia cinética, nessa posição. Também tem muitas vezes que o exercício vai falar que a energia potencial máxima do objeto é tanto. Então vocês vão saber que o objeto vai estar em uma dessas duas posições de amplitude. Amplitude máxima positiva, amplitude máxima negativa. Bom, eu acho que eu vou encerrar por aqui. Faz parte da semana 1 de Física 2 o movimento harmônico amortecido. Mas eu acho que essa aula já se estendeu bastante. Eu vou tentar fazer outra aula, né, complementar a essa. Nessa próxima aula, eu vou tentar colocar novamente esse sistema harmônico simples e a partir dele torná-lo mais complexo, para vocês entenderem o sistema harmônico amortecido. Tá legal? É um sistema complexo, mesmo que a gente esteja ainda na fase simples dele, é difícil de entender. Eu, nas minhas aulas presenciais, eu sambava muito, dançava muito para
tentar mostrar o que é um movimento harmônico. Vamos ver se eu consigo explicar melhor, né, de uma maneira mais completa na próxima aula, porque essa aula foi bastante densa com relação a fórmulas, etc. Legal? Então, obrigado pela atenção, gente. A gente se vê na próxima aula.